Muito boa noite, convidados, pessoas aqui no canal do Instagram do NAPEM, Núcleo de Psicologia Positiva, de aplicação da Psicologia Positiva e Educação Emocional. Hoje temos um tema, temos uma convidada especial, que daqui um pouquinho deve estar chegando aqui, Simone Arruda. Convidei ela para a gente conversar sobre sexo e relacionamento monogâmico, relacionamento aberto. Então, hoje nós vamos falar de uns temas que, cara, tenho visto muito desses casos, por isso eu convidei a Simone, olha, do Acre, beijão, seja bem-vindo, vamos chegando. Vamos falar de sexo. Sexo é uma coisa boa, importante, é delicado, é um assunto sempre que na terapia, muitas vezes, são assuntos que as pessoas levam tempo para trazer, porque é coisa de fora o íntimo, então a gente fica um pouco mais com uma sensação, meio receio de sair se abrindo nessa questão, mas há de convir que o sexo é... A Simone chegou aqui, deixa eu ver se ela... Cadê a Simone? Como é que é, Simone? Me pede para participar da live, vamos ver se tu já consegue entrar. Para a gente começar a falar dessa temática, apresentar. Ah, saiu aqui. Convidei a Simone para chegar com a gente. Simone, seja bem-vinda. Olá! Estava falando aqui com o pessoal, dando uma introdução, falando que isso tem chegado muito esse assunto, e por isso que eu resolvi convidar uma especialista em relacionamento, mas vou começar falando assim, ó. Por que trazer para falar sobre isso? E aí nós vamos entrar na temática que nós nos propomos aqui, nós propusemos. Trabalhamos aqui no NAPEM com a psicologia positiva, do bem-estar, qualidade de vida, busca da felicidade. E um dos elementos importantes, o básico do básico da PP, é a busca do ser humano, a nossa responsabilidade, saber lidar com a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, é responsabilidade e livre-arbítrio. Isso é importantíssimo para a gente se dar conta que precisa mudar algum comportamento ou até melhorar como pessoa, com autodesenvolvimento, autoconhecimento, autoestima, autoeficácia. E aí nós vamos para uma demanda incrível aí de fatores. Mas aí entra os pilares, entra o que é estudado para felicidade. E dentro desses pilares, nós temos ali relacionamentos positivos, tem aí engajamento, sentido, propósito. E relacionamentos positivos é um dos pontos é um ponto importante para nos levar a bem-estar. Não é à toa, porque as pessoas se sentem sozinhas e gostariam de ter um parceiro, uma parceira, ou até mais pessoas, ou um relacionamento aberto. Aí já vamos entrando na temática que provoquei a Simone para a gente conversar hoje um pouquinho sobre isso. Como é que ela está vendo, como é que ela traz essa questão de relacionamento sexual, o quanto que o sexo impacta, quanto que é importante na relação, quanto que para se ter esses relacionamentos positivos, precisa-se ter qualidade. E o sexo, eu costumo sempre dizer, né, como a gente conversou esses dias, Simone, ele é a materialização, a concretização do nosso afeto. A psicologia positiva traz muito afetos positivos, afeto negativo, mas o sexo é tu mostrar para a pessoa no físico, na concretização, na matéria, que tu a ama. Existem várias formas de mostrar isso. Mas eu percebo, às vezes, uma fora de sintonia entre casais, de frequência. E isso impacta numa relação, isso traz problema, traz dificuldade de falar, dificuldade de se relacionar, embotamento afetivo, dificuldades de várias questões. Aí, como ser individual, tem que se permitir ter responsabilidade pelo que precisa reconhecer e livre-arbítrio para buscar a melhoria, porque melhorar o casal também é melhorar a si mesmo, né? Porque a gente, se for casal ou até sobre relacionamento aberto, a gente precisa aprender coisas novas, desmistificar algumas outras. A gente não está aqui hoje para mudar a conduta de ninguém, a gente está aqui para refletir, trazer para vocês alguns pontos técnicos como psicólogos,
Simone, eu quero que tu te apresente. Simone Arruda, fala um pouquinho de ti. E vamos entrar nessa temática aqui de hoje. Relacionamento sexual. Ponto. Importante, tá? É muito importante o sexo. Mas, relacionamento monogâmico ou relacionamento aberto? E como é que isso está impactando? Simone, vamos lá. Pode te apresentar. Seja muito bem-vinda essa noite aí. Obrigada. Você estava aí falando, eu já estava assim com frio na barriga, porque é tanta coisa interessante que a gente pode contribuir, que assim, já de antemão a gente já avisa que não vai dar tempo, porque é tanta coisa, detalhes que são realmente importantes e faz diferença quando a gente passa a ter consciência, né? Então eu sou formada em psicologia já tem 15 anos, trabalhei e trabalho até hoje com treinamentos de desenvolvimento humano, de mudança comportamental nos atendimentos. E o que eu via e continuo vendo até hoje? Muitas vezes nos treinamentos, as pessoas iam, casais, marido, esposa, namorados também, sempre numa expectativa de melhoria do relacionamento. Então, se deixava ficar bem ruim e, às vezes, o treinamento era aquela esperança de resgate. Eu via muito homens, né, maridos que iam, assim, já quando a mulher já queria acabar o relacionamento, assim, como mostrando, né, um voto de boa vontade, um movimento de boa vontade, olha, eu tô querendo melhorar, né? Mas às vezes chegando muito ao momento assim, acabou, não tem jeito mais, né? No consultório eu percebo muito isso. O que acontece? Os problemas mais comuns no casamento a declínio do desejo sexual. Então, isso aí eu recebo bastante. Tô vendo aqui os coraçõezinhos, as carinhas. Gente, aproveita agora esse momento, compartilhe, convide outras pessoas que, de repente, tem alguma queixa, que tem essa dificuldade para participar também. Porque quanto mais a gente tem consciência, quanto mais pessoas consigam pensar a respeito, melhores relações nós podemos ter, tá? Então, o que acontece? Os problemas mais comuns de casamento declínio no desejo sexual, e isso eu percebo, provavelmente você já deve ter ouvido também. Mulheres, muitas vezes, sem desejo nenhum. Então, eu já tive, assim, mulheres que não tinham desejo nem pelo parceiro, nem, assim, nem atração nenhuma por um outro homem fora da relação. Acabou assim, não quero nada mais. Mulheres que não têm mais o desejo sexual, a atração pelo marido, né? E aí ficam num nível de insatisfação sem saber o que fazer, se há possibilidade de resgate ou não. E aí, como tem mostrado nas pesquisas, pessoas traindo, né? Porque assim, não tem satisfação sexual mais no relacionamento, por diversos motivos. Gente, que não é só o sexo em si. Tá? Então, existem outros fatores que influenciam no desejo sexual. Então, foi uma pesquisa feita pelo Mosaico 2.0, onde mostrou assim, que 50% dos homens que foram entrevistados falaram que traem a seu parceiro ou a sua parceira, né? E em mulheres, 30,2%. Então, assim, mulheres também traem, tá? Porque às vezes a gente tem a cultura, e isso pode ter sido em um outro momento, uma outra época, mas hoje também as mulheres traem. Então, a traição está sendo muitas vezes um caminho, uma válvula de escape para suportar a relação. Então, se eu não tenho, tem até uma música assim que eu fico, meu Deus do céu, sertaneja, né? Que é assim, a namorada reserva, né? Então, se você não quer me dar, então eu arrumei, não reclame, porque eu arrumei uma namorada reserva para resolver. Então, assim, não se resolve essa questão dentro do relacionamento e busca essas alternativas. Então, é muito comum essa discrepância entre um que quer mais, outro que não quer pouco, ou não quer nada, que não sente prazer, mas tem que se relacionar, porque se não tiver sexo, o outro vai ficar chateado. Então, é um conflito muito grande que pode levar a uma insatisfação ou levar ao término de relacionamento. Agora tu falando, Simone, mais uma coisa pipocou aqui na cabeça. Tá, isso que a gente está vendo são situações de problemas reais. É o que mais aparece. Olha aqui, ó. Não me levem a mal que está assistindo. Eu estou trabalhando aqui pela Positiva para a gente buscar uma forma que tenha sentido para a pessoa e que tenha coerência. Porque nada mais importante, sempre bato nessa tecla, que a gente se sinta confortável, que se sinta bem com o que a gente está fazendo na vida. E aí entra, por exemplo, esse casal. Vamos trazer, então, como a Simone trouxe, um casal monogâmico, um casal homem-mulher, ou homem com homem, ou mulher com mulher, um casal, mas que a frequência está meio que fora de sintonia, e isso começou a gerar esse conflito, falta de apetite da mulher ou do homem, que eu já peguei dos dois casos. O que a gente pode fazer? Aí tem que entrar
o bom senso e saber o que vai doer mais ou menos, porque é uma mudança de paradigma. É uma mudança, um convite a repensar. Primeira hipótese, já vou dizer de cara, Simone, aí tu já vai preparando aí tua cabeça pra gente discutir sobre isso. Primeira hipótese, cara, tá fora de sintonia, eu não quero tanto quanto tu quer, isso aqui tá difícil de manter, termina. Mas às vezes não é o término que deixa a gente feliz. Tem que ver também toda a situação do casamento. E quem garante que às vezes, eu não estou justificando o ato de ninguém, muito menos traição, e aí entra a questão de liberdade mental e flexibilidade para entender as possibilidades da vida. Estou falando isso porque daqui a um pouco você está tão bem no relacionamento, você como parceiro e parceira se dão tão bem, que uma traição, eu digo traição, mas se você não consegue, né, não tem aquela frequência sexual que você gostaria, por que não autorizar, vamos dizer assim, que é teu parceiro ou tua parceira, por mais absurdo que possa parecer, mas esses conceitos são que a sociedade prega, mas, cara, eu me dou muito bem nessa parceria de casamento, mas eu não tenho essa vontade toda, e às vezes pode até acabar, né, Simone, o desejo sexual pelo parceiro ou pela parceira. Mas é por causa disso, é motivo de separação? Ou por causa disso, é motivo de não aceitar que entre uma pessoa? Ou no caso, eu não quero um relacionamento aberto, que eu não consigo lidar com isso. Mas se o cara fizer alguma coisa por fora, faça escondido, faça longe, mas tá liberado. Desencana com algumas coisas nesse sentido para facilitar, talvez, até para você mesmo, como lidar com a situação. E aí, como é que tu vê isso aí, Simone? É interessante você estar falando aqui, eu já fiquei lembrando de vários casos, várias situações. Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que abrir a mente para várias possibilidades. Porque eu tenho já pessoas que vêm procurar no consultório que às vezes eu até pergunto assim, já pensou em relacionamento aberto? E a pessoa às vezes até, do tipo assim, nem passou, assim, nem, assim, não é assim que eu não quero pensar, ela nem sabe que existe essa outra possibilidade, né? Então, eu procuro ampliar, né? Não que seja essa opção que é a certa, mas para começar a mostrar para as pessoas que existem outras opções. Porque o que acontece? Primeiro, a gente tem uma visão idealizada do relacionamento. Então, assim, no casamento é até que a morte nos separe. Então, assim, a gente vai ter que se suportar até o final, né? Insatisfeitos que seja, mas tem que suportar até o final. E aí, o que acontece? Tem pessoas que amam estar com aquela pessoa no relacionamento, mas não quer mais ter relação sexual com ela. Mas assim, olha, mas eu não quero acabar, né? Mas aí tem que... Só que não pensa que existe, de repente, essas possibilidades. É possível? É fácil? Não. Porque nós temos crenças muito arraigadas do que é o amor, do que é um relacionamento. Então, assim, eu já tive pessoas que me procuraram onde estava sendo discutida a possibilidade de um relacionamento aberto, e aí vem procurar para a gente poder trabalhar a cabeça. Acho interessante, mas aí vem pensamentos do tipo assim, eu não estou sendo suficiente. Porque se a pessoa quer estar com outro ou com outra, então é porque eu não estou dando conta, isso é na cabeça, né? Mas isso também é uma crença do amor idealizado, de que o outro tem que complementar. Então, metade da laranja, né? A tampa da panela, da alma gêmea. Então, assim, se eu estou junto com alguém, ambos têm que ser suficientes no caso. Tem que ser amigo, tem que ser parceiro, tem que ser não sei o quê. Então, a partir do momento que o outro passa a ter desejo, atração ou curiosidade de experimentar, então isso quer dizer que não me ama, isso quer dizer que eu não estou dando conta do recado, principalmente para os homens, isso pega bastante. Só que tem a ver com as crenças que foram colocadas, que a gente passou a acreditar, que não tem a ver. Primeiro, sim, que realmente ninguém é suficiente. Já quebra por aí, porque não é. Se isso fosse verdade, né, talvez a pessoa não teria, ou não. Você pode também, olha só, tem o outro lado que a gente nem comentou. Você pode sim estar com relacionamento, ter satisfação sexual, sim, com o seu parceiro, e mesmo assim querer ter outras experiências. Então, não é uma opção procurar só quando tá ruim. Não, às vezes tá bom, como eu já tive casais que falaram, não, tá ótimo, a gente tem um excelente relacionamento, mas eu quero ter a oportunidade de experimentar outra pessoa, né? Mas não tem nada a ver com sexo com meu marido, né? Ou com minha esposa, tá ótimo. Eu vejo isso como uma saúde sexual do casal, porque, veja bem, essa coisa que não estou questionando os valores antigos, mas casar pro resto da vida, mas
A gente conviver com as pessoas, você sabe que casamento não é uma coisa, assim, a vida não tá fácil, ela não é uma coisa prazer. A gente fala da psicologia positiva, é para trabalhar questões que te façam sentido para te viver bem e feliz. Você tem que encontrar isso. Só que a gente fica muito naquela, o que os outros vão pensar? Ai, como é que eu vou ser assim? Gente, mas os casais que eu já atendi também, e que são em aberto, os casais que procuram essas experiências, e tem casais que já estão de bem, querem melhorar, isso potencializa mais, não veem como traição, traz um parceiro ou uma parceira diferente para fazer uma brincadeira a princípio, e tudo isso mexe com o psicológico. Porque esses casais vêm para a terapia para se preparar para ver o que vai ser isso. E às vezes é uma experiência gratificante. Não é dizer que tu vai passar uma resto da vida fazendo isso. Não quer dizer que a pessoa deixou de te amar. Não quer dizer que agora é que mexe com muitos valores da gente, mexe com crenças, como a Simone falou, que são lá da infância. Então, como que eu vou fazer isso? Então, muitas pessoas fazem, muitos casais já estão se abrindo a isso, muitos relacionamentos abertos já existem, mas existem para que as pessoas se sintam bem e felizes e poder, inclusive, permanecer no relacionamento. Não é porque, então tem que ser os dois, se tem mais um é porque não se basta. É um erro pensar assim, é um equívoco, muitas vezes, que leva a pessoa a achar que não é suficiente, como tu falou, né, Simone? E todos somos, na verdade, autônomos de nós mesmos. Agora, se não é confortável, se você ainda não quer trabalhar essas crenças, é só uma ideia, porque o monogâmico também funciona bastante. Mas é preciso, né, alimentar, é preciso descobrir um ponto de equilíbrio sexual. Porque se a gente deixar de cuidar disso, vai perdendo o desejo, vai ficando um relacionamento mais fraternal, maternal, mas isso às vezes, se os dois estão em bom consenso, é uma coisa, se o casal está de boa com isso, tá bom, mas e se um quer transar e o outro não quer? E essa frequência não está batendo, tem que ser conversado, tem que ver o que pode se fazer, porque você sabe o que vai acontecer. Se não for falado lá a tempo, vai acontecer o quê? Uma traição. Todo mundo pode fingir que não vê, mas acontece, né, Simone? E acaba assim, até aproveitando o pessoal que está assistindo, o que vocês acham, né? É possível ser feliz, ter um bom relacionamento sexual estando casado, né? No relacionamento monogâmico, a relacionamento aberto é uma opção ou não? Então comente aí também para acrescentar mais o nosso bate-papo aqui. Então, assim, é interessante que a opção do relacionamento aberto não necessariamente tem que ser a primeira opção, né? Porque aí senão fica aquela ideia que só vai dar certo relacionamento aberto, né? Experimentar. Às vezes não precisa, porque até antes do relacionamento aberto tem também o swing, você ir para uma casa, né, de swing, experimentar outras coisas, né, nessa busca. Só que isso não é garantia que o relacionamento vai se manter, e isso é um problema de fato. Porque eu já tive também pessoas que abriram, que falaram, vamos fazer swing, porque eu acho que é isso que está faltando, e na verdade fizeram, e aí uma das pessoas percebeu, na verdade eu não tenho desejo mais é pelo meu marido. Então, assim, acabou mesmo. Então foi lá e acabou, porque o outro na esperança, vai ficar todo mundo feliz. Não, aí outra, o Augusto falou, já fui na casa de swing. Sim, então às vezes tem gente que vai o casal, para ficar olhando, não tem que fazer alguma coisa. Então, não existe a obrigatoriedade, mas está aberto para essa possibilidade. E também não precisa necessariamente abrir o relacionamento, ir para casa se não for. Só que existem alguns passos que geralmente eu trabalho dentro do consultório, porque nunca é essa opção. Às vezes eu comento só para ver se a pessoa já pensou nisso, né? Mas existe primeiro a necessidade tanto do homem como da mulher ainda mais, saber qual o que você gosta. Porque às vezes, por conta do amor idealizado, a gente acha que a pessoa tem a obrigação de saber do que eu gosto. E se a gente levar em consideração que as mulheres, principalmente, homens também, a mulher tem uma variedade muito maior, que a forma como eu sinto desejo, a forma como eu me satisfaço sexualmente é diferente de uma outra. Às vezes, assim, irmãs, né, que eu tenho mais 3 em casa, né, de irmã. Cada uma vai ser de uma forma diferente. Então, o parceiro, ele não tem como adivinhar o que você gosta, só que tem um detalhe que vai antes. Às vezes a mulher também não sabe. Não sabe como que gosta, né? Então você vê que tem alguns passos aí, tá, gente? Não é que vocês têm que ir para relacionamento aberto, tá ruim, vai para relacionamento aberto. Não, primeiro, você tem que saber do que você gosta. Depois, você tem que informar pro parceiro, pra parceira, o que você gosta e como você gosta, para verificar se de repente era só esse pequeno ajuste que precisava ou se não. Compartilhar fantasias, experimentar.
Nossa, tem no YouTube, tem no Instagram, excelentes sexólogos dando dicas, assim, cara, extraordinárias. Mas a gente tem que fazer essa abertura de busca. Não achar que o outro é obrigado a saber ou que achar que a vida é assim, né? Porque eu já tive muitas clientes que vieram relatar que achavam que era frígida. Porque se o marido quer e ela não quer, logo ela é que é a culpada. E muitas vezes ela vai lá e percebe que não é nada disso. Então, não se trata de culpa. É que se você está num relacionamento e é importante esse relacionamento, então vocês têm que buscar o que gosta e poder compartilhar e logo que o outro tem que estar aberto, né? O Augusto, será que tem alguma aqui? Deixa eu só ver o que ele estava comentando. O Augusto já está procurando uma mulher. Se tiver alguma mulher solteira aqui, eu estou disponível. Boa! Aproveitar, né? Vai que, né? É bom que já tem o Instagram, já aproveita, já faz uma pesquisa lá no perfil, né? Vê se combina, se não. Legal, isso aí, Augusto, tem que ter iniciativa. Assim, agora tu falou da iniciativa também, Simone, uma outra questão agora que me lembrei dos atendimentos de casais é a questão da procura. Tem muitos homens que eu atendo dos casais que reclamam que só eles têm que procurar e as mulheres estão desacostumadas. Algumas já estão bem empoderadas para isso, que até me surpreendeu de alguns casais que é o contrário, a mulher que toma mais iniciativa e o homem fica mais de boa. Tem que buscar esse reconhecimento diário, vamos dizer assim, da sua própria, também dos seus desejos, como tu comentou, e em relação também ao parceiro ou à parceira. Mas é interessante que, por que não pode também procurar? A pessoa também pode buscar essa brincadeira sexual, buscar descobrir isso, e também procurar o parceiro, não deixar só o homem. Sabe aquela coisa de antigamente, que a mulher só espera quando o homem vem, já tem aqueles sinais, o casal com o tempo e o convívio, eles vão pegando alguns jeitos, né? Algumas formas de se olhar, ou tal os dias da semana, vai criando alguns sistemas. Mas é importante também a mulher, ou o outro parceiro que não procura tanto, lembrar e também procurar, para o outro se sentir também desejado e também querido. Isso é importante. Isso demonstra também esse afeto. E mostra-se, mais uma vez, que nós estamos com crenças e uma imagem, criação do que é o relacionamento ideal, né, que deveria estar acontecendo. Então, acaba tendo uma resistência, que eu percebo muito dentro da relação, de falar sobre isso, né? Então, assim, tem uma crença assim que pega demais, que mas antes... Era só encostar que já estava com fogo. Eu quero antes. Só que, gente, antes é paixão. Então é começo. Claro que encosta. Vai pegar fogo, porque é começo. O desejo. O que acontece é que numa relação monogâmica, isso aí, gente, pode servir tanto para casamento como para namoro, tá? Então, também isso acontece. Tem que casar, né? Quando a casa que o problema acontece, não é? Mas a constância, a rotina, as frustrações, né? Nós, mulheres, eu não sei se o caso dos homens, né? Porque eu ouço muito das mulheres, que as decepções, às vezes falta de apoio, o desgaste, né? Porque nós, mulheres, ainda acabamos assumindo muita responsabilidade, acaba desgastando e não tem desejo que dá conta, né? Então, assim, eu quero dormir, aí vira uma obrigação. Então, existe essa percepção de que contratou, porque é um contrato, né? Casamento contratou, então você tem que estar cumprir. E não é assim, né? Então, tem muitas crenças que acabam acontecendo que atrapalham. Então, gente, é possível, sim, resgatar o relacionamento sexual, pode sim, não quer dizer que é garantia, tá? Porque às vezes desejo e rotina não combinam. Por que era bom antes? Porque não tinha rotina, era novo, né? Tinha o desejo, tinha a atração, só que, gente, isso acaba com o tempo, tá? Então, já deixo avisado aí. Então precisa primeiro resgatar isso, porém, às vezes uma acaba sendo resistente e às vezes combinar, porque como a gente comentou, tem pessoas que não têm mais vontade sexual, não tem, não é que assim, não é com você, não é com ninguém, não tem vontade, mas quer continuar o relacionamento porque o casamento é bom, para ela, nossa, a gente é amigo, parceiro, a gente tem os filhos, então assim, tem um monte de coisas boas, e aí não vale a pena terminar o relacionamento por conta da parte sexual. Porém, esse problema precisa ser resolvido. Então é o que você falou.
vai abrir, ou não, eu não quero saber, mas vai lá, faz as coisas que você quer fazer, mas eu não quero saber. Mas o relacionamento aberto, né, são tudo combinações. Então não tem Exato. modelo, tem que ser dessa forma, é uma construção que o casal tem que fazer, é uma experimentação, algo do tipo assim, né? Pegando o que alguns falou assim, vamos na casa swing? Seria essa a primeira possibilidade? Ok. E aí, o que a gente pode, o que a gente não pode? Não, a gente só vai lá olhar. Beleza. Vai, É um olha, né? passo, Sim, eu gosto muito quando o casal quer abrir a relação, eu gosto muito de brincar, né? Primeiro, assim, o que eu ajudo eles a olhar? Primeiro, como está a relação? Né? Porque isso não pode ser salvar. Não, relacionamento aberto, swing, não salva casamento. Se você vai para salvar casamento, isso pode ser, às vezes, até negativo. Pode ser Então, negativo, agora, exato. sim, porque nós vai esperar, não, vai ser pior, porque se há um conflito, há um desarranjo interno, cara, e aí vai, por exemplo, a casa swing, ver que a mulher fica excitada, animada com outro cara, ixi, meu filho, aí já era, aí acaba de vez, né? Dá insegurança, aí vai dar briga depois. Por isso que é um preparo para as coisas novas, né? É uma necessidade da gente se abrir para novidades e principalmente é também para respeitar valores das pessoas, porque a gente está falando aqui de crenças e valores que cada um tem. E é importante a gente ter isso, mas é um convite quando a vida estagna, quando a vida dá aquela parada. Ou, como a Simone trouxe agora também, cara, tem muitas situações na vida que a gente, com o tempo, no início era uma coisa, assim, gente, cada dia que passa é um novo dia, né? Cada dia, ainda mais se tu tá casado já há tanto tempo, chega uma hora que parece que tu precisa renovar alguma coisa, e tu precisa buscar entender isso, e geralmente, e como é um casamento, não é tu contigo mesmo, tu precisa conversar com o teu marido, com a tua esposa, com quem você esteja, sobre isso. E às vezes as pessoas já acham que, mas não tá feliz comigo? Não é isso. Eu estou naquela... Sabe quando a gente vive, às vezes, um tempo de vida que tá tudo muito tranquilo, mas eu queria sentir algo mais. E às vezes, como tu falou assim, pode ser essa busca de uma forma diferente de viver a vida, de se relacionar com as pessoas. E isso faz uma diferença enorme. Por isso que eu falo da psicologia positiva e da importância disso. Porque, cara, mesmo que seja tantos problemas, ao mesmo tempo a gente busca sempre ter alguém, não é verdade? Acho que a maioria, muitos solteiros e solteiras que vêm no consultório, estão em busca de encontrar uma pessoa legal. E aí diz, não existe, é quando tu fala assim, do certo e errado, o certo é casar um homem e mulher junto, não existe certo e errado para nada. Na verdade, a gente tem que saber aquilo que convém e não convém, aquilo que te faz bem, aquilo que não afronta o respeito e a ética dos outros. Gente, a gente tem que saber lidar com isso. E, ao mesmo tempo, é importante para essa relação se permanecer, se tu achar que é importante, porque você pode escolher por não querer mais. Né, Simone? A gente pode realmente perceber, não tenho desejo, tá difícil para mim, eu não quero, mas eu não aceito que tu vá com alguém ou que a gente abra relação. Então, se ficou inviável, aí se chega num ponto, realmente, temos que terminar. E pode acontecer, pode o amor acabar também, pasmem. Eu achava que o amor é o amor idealizado, que com a positiva eu fui estudar sobre o amor, se a gente não mantém alimentando, e que não é fácil, mas não mantém cuidando, né, com respeito e admiração pelo parceiro, acaba. Quem que não vai se desgastar com as... Aí vem as demandas. Quando tem filho, aumenta a demanda, aumenta a responsabilidade, aumenta o estresse. E isso não tira tesão? Pô, olha como tem coisa no teu dia a dia que pode atrapalhar para isso. E nós estamos trazendo essa temática sobre relação sexual e para relacionamento monogâmico ou aberto. Então, são possibilidades da gente buscar um equilíbrio para a própria vida, mas não deixe ninguém... porque é difícil falar e as pessoas, mas o que vão pensar? Vão pensar que eu sou uma pessoa... Sei lá o que podem trazer, mas o fato de tu abrir ou transar com mais pessoas num relacionamento, gente, cada um acha o seu ponto. Não é feio nem é certo, é aquilo que vocês, como casal, vai entrar num consenso e uma discussão. Correto, Simone? E é importante ver, até a Cristina tem até uma pergunta aqui, só para aproveitar antes de responder, é importante saber que a gente não nasce pronto para essas coisas, tá? Porque às vezes passa a impressão que a pessoa que está num relacionamento aberto, por exemplo, faz swing, nossa, ela nasceu assim, ou ela acordou um belo dia e falou assim, não, vamos, né? E aí não vai rolar ciúmes, né? Não vai ter o apego, não vai ter atrito. Então não se você tá com dificuldade no relacionamento, que a gente está tratando, que a gente delimitou bem o tema, tá? Que é relacionamento sexual.
O casamento só tem isso? Não, tem outras tantas coisas, mas a gente delimitou isso. Agora, se você percebe que você está insatisfeita, ou o parceiro está que não está legal, que de repente vale a pena tentar melhorar ou buscar outras possibilidades, é importante fazer terapia, tá? Como o Rafael falou, né? Às vezes, assim, a pessoa, ela não quer terminar, mas também não quer fazer nada, né? Então, assim, não quero, porque senão a gente casou, agora vamos ter que ficar na vida toda. Não quero mais sexo, né? Ou não quero melhorar isso, mas tem que ter relação, né? Então, assim, é uma complexidade. Não quero isso, não quero nada, mas quero ficar. Isso também pode ser um problema. Agora, você tem que tomar uma decisão agora? Não, mas você precisa pensar a respeito disso, amadurecer, por isso que a terapia é importante nesse sentido. Uma coisa também que já aconteceu, já tive cliente que não queria trazer a temática do relacionamento amoroso com medo de que vai decidir que vai terminar. E, gente, não é assim. Você pode até achar que é muito natural eu receber no consultório, não sei se acontece também com você, a pessoa já chegar e falar, eu quero terminar o casamento. E aí, porque elas acham assim, se eu estou insatisfeito, o único caminho é cair fora, né? E sofrendo com isso. E não, gente, a gente não trabalha com essa hipótese, né? Ok, é uma possibilidade, mas vamos ver, vamos verificar aí o que está acontecendo. A Cristina falou, né, que no caso de ser bom sexualmente, mas faltar algo em termos de afeto, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser ajustada, né? Então, existem vários fatores que contribuem para a insatisfação. Uma delas é o amor idealizado, que é criar expectativas irreais e ficar frustrado porque a pessoa não atendeu as minhas necessidades, porque é óbvio que ela deveria saber. Então, se ela não faz, é porque não me ama, porque não gosta de mim. Hoje eu atendi que uma pessoa nesse sentido, a gente conversando, eu falei, mas aqui, né, que ela até comentou assim, quando eu falo para ele que ele tem que usar menos deixar de usar o celular muitas vezes, na verdade, eu estou querendo dizer que eu quero atenção para mim. Falei, olha só a complexidade. Então, nossa, você tinha que usar menos o celular. Mas, na verdade, eu quero que você dê atenção para mim. Mas a gente não vai pela via mais rápida, né? A gente cria uma história para se chegar onde a gente quer. E aí, lógico que problemas de comunicação eles vão acontecer. Uma das dificuldades nos relacionamentos é comunicação. É uma das coisas mais certas. Assim, sabe aquela coisa assim, a questão é relacionamento, sabe que você já tem assim, um tema básico que você vai ter que trabalhar no terapia, é comunicação. Isso aí é certo, né? Isso é a maior falha do ser humano, acho que por isso que muitas vezes porque a gente não se comunica ou evita muitas coisas, por quê? Não quero discutir, não quero criar problema. Mas, gente, aí entra o que eu estava falando lá das bases da positiva. A importância de tu te responsabilizar por ti, isso não é egoísmo, isso é amor próprio, e pelas escolhas que tu tá fazendo. E se você começa a ficar chateado com alguma coisa, e muitas vezes você não sabe, tem algo doendo ou algo te fazendo mal, você vai ter que analisar. Se não é físico realmente, se é mental, como tu falou, buscar uma ajuda com um profissional, mas principalmente a pessoa, cara, eu preciso arrumar alguma coisa, porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Olha a pergunta básica. Se você começa a ficar insatisfeito, você não tá legal no casamento, aí começa a ver a profissão, aí começa a ver aquelas pessoas amargas na vida que muitas vezes estão só reclamando, estão num ciclo de uma vida patológica muitas vezes, mas também ao mesmo tempo é uma dor que já conhece e não consegue soltar aquilo. Porque tem outros medos, por isso que é difícil, tem outras questões envolvidas dentro do relacionamento de casal e principalmente também sexual, que a gente trouxe, como tu falou, ele delimitou pelo sexual. Mas é um ponto que a gente está falando que impacta na satisfação da pessoa, né? Como a gente fala, no bem-estar que ela tem, que vai gerando, eu digo que quando um está feliz, a gente espalha a felicidade, mas também quando alguém está ruim, também espalha a tristeza, né? A pessoa fica densa por perto, então é importante a comunicação e o casal aprender também a se ouvir. Porque com o tempo de convívio, é muito comum cada um fazer na sua rotina. A gente aguenta um tempo. E a gente, muitas vezes, chega numa época e diz, cara, como é que foi acontecer isso comigo tantos anos de casado? Geralmente a média que eu tenho pego é de 14, 15 anos de casamento. Aí chega nessa fase e a pessoa já não está aguentando mais. Aí, mas por que não? É porque já uns 4 anos atrás já veio percebendo, mas aí tu tem... Não, a gente tem que sentar e dizer, olha, não tá legal, precisamos ver alguma coisa. É que as pessoas já acham que já não querem, não me amam mais. Não, mas tá indo para isso. tá acontecendo alguma coisa que a gente precisa rever.
E tudo bem, não tem certo e errado, precisa achar, é o termo, a gente quer continuar junto, vamos fazer coisa diferente. Ou seja, se alguém trouxe que está incomodado com algo, o outro precisa ouvir. E eu espero que as pessoas aprendam a ouvir, porque muitas vezes tu fala uma coisa e a pessoa ainda acha outra. Mas isso que teu parceiro ou a tua parceira está dizendo, porque uma coisa muito importante que tu falou, como é difícil a comunicação, e muitas vezes a gente ainda vai sentar para uma discussão, isso já me aconteceu até pela vida pessoal, tu vai sentar e tu expõe, eu gostaria de tal jeito, tal coisa, sei lá, realmente conversar, a pessoa acha o que ela quer. Ou seja, faz uma pequena, mas uma séria distorção. Mas tu tá verbalizando, porque às vezes também acontece o contrário. Como tu disse, as mulheres, mas ele tem que saber o que eu gosto. Se tu não disser, a pessoa vai fazer achando que tu tá gostando. E muitas vezes tem parceiras que não estão sentindo prazer, porque também, como tu falou no início, precisa se descobrir no seu próprio prazer. Para isso existe a masturbação, para isso existem outros brinquedos, é a liberdade da mente para uma área delicada, falar de sexo. Mas é uma coisa importante para o nosso amadurecimento, não só é amadurecimento como pessoa, amadurecimento efetivo, afetivo, sim, e também para te sentir com propriedade pelaquilo na tua vida, porque uma pessoa bem resolvida nessa área, ela também se sente mais disposta e autoconfiante para fazer outras questões, para ter mais assertividade no trabalho, nas outras relações com as pessoas. E ao mesmo tempo, se você está desequilibrado nisso, já percebeu? Você que está aí assistindo, que não, a pessoa não fica um pouco mais desequilibrada, vai espalhando um certo desequilíbrio em algumas outras áreas, porque a insatisfação vai pegando, vai baixando teu nível de felicidade, automaticamente você vai ficar doente, porque a pessoa que não busca melhorar quando algo está ruim, uma hora vai adoecer. E aí, às vezes, vem no extremo já, né, quase separando, que é o que a maioria acaba procurando. Aí tem dois pontos que eu quero tratar que você comentou. A questão da comunicação, né? Por mais que eu sempre trabalho expectativas dos meus clientes, porque eles acham assim, não, beleza, eu vou ensinar, vou aprender como tem que se comunicar, e aí os problemas estão resolvidos e a pessoa vai entender. Então, o que acontece? Nós precisamos ter uma comunicação assertiva, você falar o que você está querendo, o que você está sentindo, para abrir um diálogo. Isso não quer dizer que o outro vai atender o que vai aceitar, mas a grande diferença é que você está conseguindo se expressar, tá ok? Porque às vezes, não importa a forma como você vai falar, o outro não vai entender, mas assim, eu consegui expressar e deixar claro o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu desejo, né? Porque não adianta só falar o que está pensando e sentindo, mas o que eu espero, né? Então, eu espero que quando a gente estiver junto, você deixe o celular de lado e a gente fique aproveitando esse momento. Então, ok. Então, em vez de criar todo um caminho aí, fale diretamente. Então, a comunicação é importante, mas também eu sempre trabalho expectativa que não necessariamente as coisas vão acontecer do jeito que você quer e que o outro também vai aceitar, mas você já está dizendo. Outra coisa às vezes, o casamento acabou também. Fui casada há 14 anos, estou divorciada tem 4 anos, e aí, antes de terminar o casamento, né, apesar de já ter vindo esse pensamento, aqui, deixa eu só ver aqui, a Cristina, isso é muito importante mesmo, falar o que sente, mesmo que a princípio possa produzir o caos, com certeza, porque a dinâmica da relação está vindo de um jeito, e você vai lá e faz essa quebra. Quem mais ganha vai ter mais resistência de mudança. Aquele que está perdendo, que há um desequilíbrio, vai querer realmente mudar. Agora, quem está ganhando e está nessa situação vai ter mais resistência. Mas precisa falar. Então, o que acontece? Fui casado por 14 anos. A decisão do divórcio não foi... houve o pensamento, mas não foi a coisa afim, né? É isso e acabou. A gente fez várias tentativas, conversamos bastante, incluímos várias coisas, do tipo estabelecer um dia na semana para o casal, que é uma das coisas que se perde com o passar do tempo, né? Então, estabelecer um dia só para o casal, buscar novas formas, né? Experimentar formas diferentes de sentir prazer, a gente fez alguns cursos, né? Foi ótimo, assim, ganhou uma sobrevida, sim, mas não foi o suficiente. Então, quando chegou no término, eu tinha muita clareza que tinha acabado, porque nós mudamos vários aspectos, trabalhamos algumas coisas, mas não tinha sido suficiente para continuar. Então, gente, às vezes acabou. Essa ideia de o casamento até que a morte nos separe, algumas pessoas podem viver isso, mas outras não. Então, você perceber que talvez, independente do amor ou não, você pode amar e continuar. Cada um segue seu caminho. Te amo, mas não mais como marido, mas não mais como esposa. Mas um amadurecimento emocional.
Sim, mas você vê que não foi a primeira coisa que saiu, né? E, gente, casamento, perda de desejo sexual não acontece da noite pro dia. Não é assim, um dia não tem mais desejo por você. Um dia eu não quero mais ter relação sexual. Não é, isso aí é uma construção e uma desconstrução para chegar nisso. Então, às vezes, a pessoa que recebe essa comunicação, a pessoa que sente isso, ela acha assim, mas o que foi? Mas não aconteceu nada grave. Mas na hora que você vai fazendo a linha da vida, você descobre que realmente, gente, olha, a gente não tropeça em montanha. Nós tropeçamos em pequenas pedras, né? Tanto que assim, quando você cai no chão, você tropeça porque assim, houve um tá desnivelado ali a calçada e você não viu e tropeçou. Então, relacionamento é assim, não são as grandes coisas, são as pequenas que acumulando viram grandes e com impossibilidade de resolução. E aí, pequena, gente, não tirar o lixo, né, deixar o chinelo virado, deixar a toalha molhada. Então, essas pequenas coisas que inicialmente separadas parecem bobeiras, mas que desgastam muita relação. Então, buscar realmente ajuda, buscar a terapia. Não quer dizer que você vai para terapia e que vai terminar relacionamento. Não é essa opção. E acredito que o Rafael também não trabalha com essa opção de, você quer, então vamos. Não, tem muita coisa aí que pode ser sim resgatada, que possa sim ser trabalhada antes de pensar nessa possibilidade e antes também de pensar no relacionamento aberto. Então, por mais que eu receba, de repente, alguém falando sobre isso, também, de qualquer forma, sempre avaliar como é que está a relação e por que se chegou a essa decisão. Porque não é salvação. O relacionamento não serve para salvar casamento, tá? Se ele tiver já ruim, se ela não tem conexão, né? Tem diferenças irreconciliáveis, não vai ser a relação aberta que vai salvar. A relação aberta é uma coisa muito específica, é importante vocês fazerem, porque senão também cria uma expectativa idealizada e a frustração é muito grande porque tomou uma decisão que seja precipitada. Então, se vocês estão com essa situação, com esse questionamento, essa dúvida, sofrendo na relação, tem que fazer terapia. Então, tanto eu como o Rafael, a gente faz atendimento online, que, olha, foi uma das coisas que apesar da pandemia ser algo negativo, né? Mas é uma coisa que facilitou, porque a qualquer lugar onde você está, organiza e atende. Então, às vezes, eu consigo hoje ter muito mais flexibilidade de horário e atender muito mais rápido o meu cliente por conta desse online, né? Porque aí é onde eu estou, se eu tiver disponibilidade, tem condições de atender. Então, se vocês estão passando por isso, por todo esse contexto de relacionamento, pode procurar a gente, que a gente consegue atender vocês e ajudar nessa temática. Lembrando e reforçando mais uma vez, se você procurar terapia, não quer dizer que você vai terminar o casamento, não é essa opção, a gente vai trabalhar o que está acontecendo, quais são as suas crenças, quais são as suas frustrações, né? O que pode ser ajustado. Também, gente, não é no estalar dos dedos, tá? É pequenos passos que vão ser construídos. Mas eu vejo todas as possibilidades. Pessoas que renovaram o relacionamento, pessoas que conseguiram falar sobre relacionamento aberto, ou experimentação, que não precisa ser relacionamento aberto, pode ser experimentar a casa de swing, alguma outra experiência, que conseguiram fazer isso, e pessoas que realmente optaram pelo divórcio, mas que também teve todo um suporte, uma preparação e um apoio para passar por esse momento, tá? Porque nenhuma das opções são confortáveis, bonitinhas e gostosinhas, mas todas possíveis de serem passadas, né? Uau, Simone, até não sei se o pessoal tem alguma pergunta para fazer. Quem está assistindo aqui não acompanha o canal, não esquece lá de começar a acompanhar. Só que vou deixar os atendimentos mais indicados para a Simone, especialista em relacionamento. Eu amo fazer isso, foi uma satisfação enorme de trazer aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, porque acho que a gente tem bastante o que debater. Eu trabalho mais com a Cláudia aqui no NAP, nós temos um curso para capacitação, né, formação de psicólogos na área da psicologia positiva, por isso que eu resolvi trazer junto contigo esse debate, que eu creio que acalora muitas coisas, porque trabalhar a sexualidade, trabalhar o sexo,
é uma coisa importante, mas é uma coisa que eu falei, a relação sexual é a materialização do afeto, afeto tem a ver com a psicologia positiva que a gente estuda, então é uma maneira que nós como profissionais e como os professores do curso, eu e a Cláudia, a gente ensina esse bem-estar, e um dos pontos que a gente levantou aqui dos problemas, dos casos que vem, e a gente trabalha ensinando, através do curso, outros psicólogos a se capacitarem a esse trabalho, dessa busca de ajudar na condução com isso. Então, nosso foco hoje do NAP está mais na formação de profissionais de outros psicólogos e a especialista em relacionamento aqui. Claro que a gente também atende em algum momento, mas quem já trabalha com isso aqui é a Simone, trabalhando com questões que a pessoa se identifica, né? Pode falar um pouquinho até do teu canal, não sei qual é o teu nome que o pessoal te encontra no teu canal ali. É verdade. Bom, eu tô aproveitando que a gente está aqui no NAP, né? Agora a Simone vai dar o Instagram para procurar ela, se quiser acompanhar, seguir. Bom, meu Instagram é Simone Arruda Psicóloga, e lá eu sempre estou abordando vários temas, né? Não é só voltado para a parte de relacionamento, mas falo bastante sobre ansiedade e sobre desafios do cotidiano, né? Porque na terapia a gente trabalha com desafios do cotidiano, não é nada assim. Às vezes a pessoa acha a terapia é para quem é louco, para quem está depressivo, para quem tem ansiedade, porque tem um transtorno de personalidade, toma remédio. Não, porque a cultura foi ensinada dessa forma. Mas não, são desafios do cotidiano que causam sofrimento. E às vezes a pessoa não tem habilidade para viver, para trabalhar isso. Ninguém nasce sabendo, gente. Tem coisas que a gente tem que aprender na vida. Então, os desafios do cotidiano, trabalho em terapia, sim, para que a pessoa possa mudar a sua realidade e desenvolver algumas habilidades. A Cristina está perguntando assim, qual que é a minha abordagem, se é psicologia positiva? Não. A minha abordagem é a terapia cognitiva comportamental. Então, qual é o conceito-chave? Tem tudo a ver com a positiva. Exatamente, que eu trabalho até algumas ferramentas da psicologia positiva, porque o nosso objetivo é justamente a pessoa ter resultados positivos e ter um nível de satisfação maior na vida. Né? Então, é para ficar na problemática e procurando entender do entender do entender. Não, o entender vai para ação. Então, na terapia cognitiva comportamental, a gente entende que a forma como eu interpreto as situações do meu cotidiano ativam emoções e levam a comportamentos. Então, pegando esse exemplo que eu falei do celular, né? Então, para minha cliente, ver o marido mexer no celular, então assim, a situação foi mexer no celular, marido mexer no celular. Essa é uma situação. Qual foi o pensamento, a interpretação dela? Ele não me ama mais. Olha só, logo ela ficou triste e o comportamento dela foi ficar moada no canto. Então perceba que não é a situação, mas a forma como a gente interpreta, né? E aí o que acontece? A partir do momento que a gente entende isso, aí eu fui, mas questionei. Mas você falou sobre isso? Você falou que você gostaria que ele dedicasse um tempo para você? Não. Falei, então, como que ele vai saber? Aí já mudou toda a forma de pensar. Então, na terapia a gente trabalha muito isso, entender o que foi que aconteceu, o que é verdadeiro, o que precisa ser resolvido, e o que foi um erro de interpretação, que aí a gente tem que mudar a forma de pensamento. As crenças em relação a si, as crenças em relação ao mundo, em relação ao futuro, né? Quais são as regras que você aprendeu no decorrer da vida, que você usa achando que vai funcionar, né? Então, algo assim, né? Toda vez que eu digo eu te amo, logo ele vai me dizer também, né? Toda vez que eu cuido da casa, ele automaticamente vai cuidar de mim. Né? Então, essas regras, elas não são verdadeiras. Podem ter funcionado em algum momento da vida, mas em outros não. Mas causa um nível de sofrimento muito grande. E é legal porque dentro do processo, a partir do momento que você entende essa forma de atuação, eu ensino várias técnicas para que vocês tomem essa consciência e mudem, porque o objetivo é haver mudança. A própria pessoa, com o tempo, pode ser o seu próprio terapeuta naquelas questões que foram trabalhadas. Então, o objetivo é que as pessoas sejam autônomas, independentes, consigam resolver as suas questões. Não quero ninguém eternamente comigo, não. Que fique um tempo, que aprenda, que amadureça e vá viver. Depois, lá na frente, se quiser voltar, a gente volta. Tudo a ver com a positiva também. A TCC tem muita ligação com isso, porque a gente vai buscando também ferramentas que são mais eficazes. A gente quer ajudar da melhor forma possível. Por isso a gente também educa outros profissionais. Simone, quero te agradecer bastante. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta a fazer, que a gente vai terminando por aqui.
que, olha, e realmente, olha quanta coisa que a gente começa a falar, né, Simone? Fala de, o tema delimitado era relacionamento sexual, mas quanta coisa vem através disso, né? A gente discutir sobre monogamia, ou poligamia, ou trabalhar relacionamento aberto, e as satisfações, valores, crenças que a gente tem. Ou seja, olha quanta coisinha. Olha, vou dizer para vocês, ser feliz dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena, né, Simone? Eu quero agradecer imensamente. Vale muito a pena buscar essa felicidade, aprender a ser feliz, buscar esse bem-estar, ter uma qualidade de vida e uma qualidade, pelo tema de hoje, uma qualidade sexual. Desejo para todo mundo, gozem muito, tenham muito prazer na vida, porque é nada como uma sensação dessas para a gente buscar um alto astral e uma sensação corporal magnífica. Certo? Quero agradecer a tua presença, o pessoal que estava acompanhando aqui, obrigado pela live, para a gente falar um pouquinho sobre isso, e depois, se o pessoal quiser continuar, quem estiver assistindo, pode fazer perguntas, comentários aqui, que depois a Simone também vai ser comunicada, vai responder para vocês, acompanhem também o canal dela lá, certo, gente? Um beijão para todo mundo. Obrigado pela participação. Ó, gente, na semana que vem eu vou falar sobre ciúmes, mas aí já lá no meu canal, tá? Então me siga, Simone Arruda, psicóloga, que aí eu vou falar com o tema ciúmes, que é algo assim que leva até a morte, né? Então a gente precisa entender e trabalhar isso. Ciúme é complicado. Aí, ó, mais uma dica. Sim. Um abração, gente. Fiquem bem. Tá, joia. Tchau, tchau. Tchau.